Graça e paz, povo de Deus. Quem vos fala aqui é o pastor Gleidson Araújo. Pela misericórdia do Senhor, nós trazer mais um café da manhã com Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu estava aqui meditando e pedindo uma palavra ao Senhor, e Deus me dava no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 32, 33 e 34, que nos diz assim: do mesmo modo, agiu um levita quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo distante. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve compaixão e misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E eu digo amém. Quando nós falamos no livro de Lucas, vai nos falar sobre uma história muito linda, a qual o Senhor agora, aleluia, estava sendo, aleluia, questionado quem e como poderia, aleluia, ter a vida eterna. A Bíblia nos diz, aleluia, que quando o homem pergunta ao Senhor como poderia ter a vida eterna, o Senhor vai fazer uma parábola. Eu quero te dizer nesta manhã, aleluia, que Deus, ele fala da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Quando o homem agora questiona, ele vai dizer assim: sim, eu sei, amar a Deus acima de tudo é teu próximo como a ti mesmo. Esse mesmo homem que assim pergunta ao Senhor, aleluia, como é que é para ter a vida eterna, vai dizer assim: sim, Senhor, eu sei que eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que o Senhor agora vai dar uma parábola do samaritano, que Bíblia, aleluia, vai nos narrar que um samaritano ia passando, aleluia, em um caminho, mas primeiro o Senhor diz para ele: olha, deixa eu te dizer, aleluia, quem é o teu próximo? Certa vez um homem estava andando e foi assaltado, levaram tudo que ele tinha, espancaram aquele homem e deixaram à beira da morte. Mas diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que um pastor ou um sacerdote, ele ia passando no caminho e viu aquele homem gemendo e foi para o outro lado, aleluia, para passar distante. Vai dizer a Bíblia Sagrada que também vinha um levita, um adorador, aleluia, daquela época, que quando assim viu aquele homem também foi para a distância, para não chegar próximo dele. Mas diz a Bíblia Sagrada que um samaritano, quem era o samaritano? Samaritano era, aleluia, considerado inimigo do povo de Deus, ou do povo judeu. Mas a Bíblia nos diz que esse samaritano, mesmo sem ter a comunhão que um sacerdote tinha, mesmo sem ter a comunhão que um levita tinha, ele mostrou a diferença, parando e ajudando aquele homem. Oh, aleluia. O que o Senhor quer dizer com isso, meu pastor, nesta manhã? Eu quero te dizer, aleluia, que não é só ser crente, mas é ser diferente. Vou dizer de novo, não é só ser mais um crente, mas é ser diferente. Porque a Bíblia nos diz que eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Quando eu falo de misericórdia, eu falo, aleluia, de um samaritano que ele para, cura as feridas, começa a cuidar daquele homem. Diz a Bíblia que ele leva para uma hospedagem, ali dá alguns denários de dinheiro, dizendo: olha, se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu te devolverei. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus vai mostrar àquele homem que ser crente é ser diferente. Arabacandarábia, porque para chegar ao reino de Deus não é só ser mais um religioso, um acusador, um apedrejador, aleluia, um juiz dessa terra. Tem que ter misericórdia. Oh, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que um samaritano, que não tem nada a ver com a história judeu, ajuda aquele homem. Sabe o que Deus diz nesta manhã? Seja diferente, ajude, abrace, levante, mas não derrube, não dê canaba, sobrenaraia, não seja juiz, não seja apedrejador, mas seja um samaritano. Oh, Espírito da verdade, o problema não é louvar, o problema não é pregar, o problema não é liderar, o problema é ser diferente diante da misericórdia de Deus e tendo misericórdia para ter a vida eterna.
aleluia, recebe esta palavra, esse café da manhã com Jesus, porque eu sei que Deus há de tratar com aqueles que têm, aleluia, misericórdia, com aquele que para, com aquele que ajuda, com aquele que abraça, porque tem muito juiz e poucos pardeuleiros, tem poucas pessoas que ajudam, abraça e levanta, porque o homem pega seu cavalo, pega seu animal, coloca, aleluia, aquele doente e vai o ajudá-lo. Deus manda te dizer, ajuda e faz o bem sem olhar a quem. Que Deus te abençoe. Compartilha mais um café da manhã para a glória de Deus.